Com o apoio da TV Arte Brasil, a editora Olhar da Língua Portuguesa no Mundo recebe em nosso estúdio a autora brilhante Cíntia Porto. Cíntia, eu quero que você fale para nós sobre a sua história. Quando você começou a escrever, onde você nasceu, como era o contexto que te fez essa inspiração toda para essa novela. Conte um pouco para nós, nos apresente essa mulher brilhante que você é. Poesias aos 13 anos de idade e participei de um concurso pela Casa do Poeta. E eu ganhei terceiro lugar. Eu ganhei terceiro lugar nesse concurso. E sabe, tudo começa da poesia. E eu tive um professor de redação que me incentivou muito, que eu queria escrever prosa. Eu falava assim, eu quero muito escrever prosa. E ele falou assim, comece pela poesia. E eu comecei pela poesia. De repente, eu estava adestrada na prosa. Comecei com dissertação, comecei com crônica, conto curto, conto, até chegar a conto longo, e depois acabei me enveredando no romance. Quando eu escrevi Símbolo G em Transe. Então foi assim, é difícil, é um gênero muito difícil de se escrever. E o Memorial de Agnes foi um desafio que eu fiz para mim mesma. Bom, eu nasci em São Paulo, meu pai ele era juiz, né? Depois ele se aposentou, virou advogado, se tornou advogado. A minha mãe sempre me incentivou a escrever. Eu fiz letras, a primeira faculdade que eu fiz foi letras na USP. Depois que eu fui fazer direito e depois eu fiz pós-graduação em jornalismo, até chegar em PhD, jornalismo cultural, é a minha parte. Mas eu fui estudando no decorrer da minha vida. Eu me aposentei no Serviço Público Federal em 2012. E quando eu me aposentei, apesar de eu já estava inserida no mundo literário, eu falei, agora que eu vou me dedicar à literatura. E estou me dedicando até hoje e cada vez mais. E foi quando eu resolvi tirar da gaveta esse Memorial de Agnes, que eu pensei que fosse ser um romancinho pequeno, e no fim ficou grandão, bonito, e eu nunca pensei assim que eu fosse fazer algo tão grandioso. De uma simples personagem virou algo grandioso. Então é isso, né? A história da Agnes é um pouco do meu alter ego, que sempre a gente é um pouco do que está ali, né? Que nem uma autobiografia. Apesar de ser fictícia, tem muitas coisas, personagens fictícios, existem personagens da vida real também que eu coloco, né? Então, é assim que surgiu a Agnes. Então, ela de uma pequena personagem, eu transformei numa personagem grande, uma personagem carismática. E cada vez mais, é um livro que depois que eu terminei me deu saudade. Falei, e agora? Quando eu escrevi o último capítulo, e agora? Aí fiquei pensando, puxa, daqui a algum tempo eu posso escrever uma continuação. E cabe uma continuação. E cada personagem do Memorial de Agnes é catalogado. Até eu falo que eles têm tipo sanguíneo, tem RG, tem CPF. E de cada personagem eu posso fazer um romance à parte. Um conto, qualquer uma. Porque tem muitos personagens e cada personagem dá uma história. Né? Que eu conto mais ou menos um pouquinho da história de cada um. Então tem lá os colegas da Agnes lá na Casa Mendelssohn, que é a casa que ela trabalha, né? A loja de partituras e instrumentos musicais e livros concernentes à música. E cada personagem daqueles cabe uma história. E você se inspirou em algum autor? Olha, o autor que eu me inspirei foi principal, Machado de Assis, principalmente com as ironias que eu faço. E você vê que tem muita assim, ironia que eu faço, né? Umas piadinhas que eu faço, inclusive de coisas assim trágicas. E também aquele jeito de escrever, o estilo do Érico Veríssimo, que também cada personagem ele aproveita em outros romances. Eu me influenciei muito por Érico Veríssimo. Que eu li muito, demais Érico Veríssimo. Então foram os dois personagens que eu dois autores que eu mais me inspirei. E foi o que eu procurei imitar, inclusive na parte de estética, de coesão, de clareza, simplicidade, descrição. Você vê que é bem descritivo.
Então, parece que a pessoa está vendo a vila lá onde a Agnes mora. Da pessoa que está vendo a loja, que eu falo do giral, que tem um giralzinho que sobe lá para cima, que tem um piano velho, que é aquele piano até que o Ludwig ensinou a Agnes a afinar pianos, que fica tudo lá em cima, os instrumentos velhos. E do lado tem o escritório do chefe dela, o seu Giacomo, que é um judeu italiano, o Giacomo Arditi, e a mulher dele, né, que eles são os patrões da loja. Tem muita história, né, nesse livro. Tem muita história nesse livro. E então, quando ela foi mandada embora de uma multinacional que ela ganhava muito bem, ela foi para lá ganhando muito menos, mas o dinheiro rendia mais. Então, isso é um convite a todas as mulheres a fazer uma nova jornada, fazer uma limonada de um limão. Exatamente. Uma mulher contemporânea. Que você conta a história em qual década? Olha, eu começo em 1949, quando o pai dela, o senhor Onofre, conhece a dona Ângela. Que ele vê um retrato, ele é paulistano, filho de pais italianos, filho de imigrantes italianos, lá de Ancona. Os pais do Onofre eram de Ancona. E ele recebe um primo que trabalhava com o pessoal da dona Ângela, os Campagnoli. E ele vê a fotografia da dona Ângela, que era aquela menina de 17 anos, ele se apaixonou, falou assim, não, eu quero conhecê-la. E vai para a Itália e volta casado com ela, que são almas gêmeas. Então, isso quer dizer que tem um romance aí explosivo entre amor e, dentro de tanto amor, muita repaginação da própria vida da mulher. Ou seja... Então, foi isso, né? E tiveram a Agnes já nasceu em São Paulo. Depois, um ano depois, nasceu a Clarinha, que era mais nova, era uma diferença pequena, né? E as duas brincavam muito, e a Agnes era muito arteira, e a Clarinha era mais quietinha, mas acompanhava a irmã nas travessuras. Porque elas eram muito travessas. Principalmente a Agnes. E a Agnes era muito talentosa. E o Ludwig, como o senhor Onofre, o pai dele era um exímio acordeonista, o seu Ítalo, o pai do seu Onofre, Ítalo Moretti, ele ficava tocando sanfona para a Agnes desde que a Agnes era nenenzinha. E a Agnes foi desenvolvendo aquele amor pela música. E o seu Onofre tinha um piano de cauda. E ele chamava o afinador Ludwig, que era um austríaco, que perdeu a família no Holocausto e que afinava pianos. E ele percebeu que a Agnes tinha uma audição apurada, um ouvido absoluto. Ele falou, não, a Agnes pode ser uma maestrina.